Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, já foi lido, mas a palavra de Deus, ela é um alimento. Você nunca deixa de comer um alimento porque você já comeu. Você come e depois come de novo. Então vamos ler o texto do versículo 35. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Amém? Pode se assentar, querido irmão, toda a reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Claro, também expresso a minha gratidão aos irmãos que nos acompanham ali na nossa igreja em Nepal, em especial a vida do meu pai e a vida do meu filho, não é? Eu sempre agradeço a Deus, porque nós sempre estamos em 3 gerações servindo ao Senhor. O pai e o filho. Então louvamos a Deus também a vida dos nossos irmãos, irmão Leandro, irmão Jorge, irmão Bernardo, que nos acompanham. Já estou agradecendo a eles porque eles vão retornar, né? Não vão ficar para amanhã. Então, gratos ao Senhor. São intercessores e companheiros da obra de Deus. E assim é que se realiza a obra do Senhor. Queridos irmãos, na tradição ou na cultura judaica da época de Jesus, fazia parte do ciclo agrícola, um plantio também no final do outono, no início do inverno. Plantio, vamos semear no final do outono, no início do inverno, para que no período do inverno a planta fosse crescendo e na primavera houvesse então a colheita. Entendemos com isso que Jesus estava conversando aqui com os discípulos nesta ocasião, neste período, fim de outono, princípio de inverno, no máximo a safra estava plantada, não havia nem ainda o broto, nada se via. E os discípulos estão falando com Jesus, estão confusos, até porque o contexto aqui é Samaria. Nós sabemos como os judeus tinham um pensamento a respeito dos samaritanos. Ora, para quem não sabe, os judeus não se davam com os samaritanos, bem como os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus está nesse contexto, pregando aos samaritanos. Mais do que isso, fazendo o que um judeu jamais faria em público, falar com uma mulher publicamente. E mais do que isso, ele estava falando com uma mulher samaritana. Então os discípulos que haviam saído para comprar o alimento, para continuar a jornada de Jesus, a missão de Jesus, e voltam daquela compra e veem Jesus, se deparam com Jesus falando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Eles ficam confusos, não entendem nada, e aí eles chegam com o alimento e dizem: mestre, come, porque eles estavam preocupados. Ele deve estar com algum problema, para ele estar agindo assim, ele deve estar com fome, deve estar com sede, deve estar com insolação. Então o Senhor Jesus diz aos discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos perguntaram: será que alguém já alimentou ele? Será que alguém já trouxe comida para ele antes de nós chegarmos? Então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo: se eu estiver fazendo a vontade do meu Pai, isto me satisfaz. Eu só estou satisfeito se eu estiver dentro do querer daquele que me enviou. Aqui já há uma grande lição. O crente só vai estar satisfeito quando ele estiver no centro da vontade de Deus. O que satisfaz o ser humano é a vontade, é quando ele cumpre a vontade de Deus, e Deus, portanto, honra
a sua presença. Você sabe que o homem, a palavra homem usada no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é antropos. Antropos é o homem, que para os gregos a palavra antropos significa aquele que olha para cima. Aquele que olha para cima. E você sabe, eu sei, que não há outro ser na terra que olha para cima. Ora, não estou falando de um olhar esporádico, de um olhar instintivo, de um olhar por um reflexo como qualquer animal faz. Aqui está dizendo, esse termo diz, porque os gregos eram sábios, dos gregos veio a filosofia, e quando eles falaram que a palavra antropos significa aquele que olha para cima, eles queriam dizer, é o único que conscientemente olha para um lugar, que ele sabe onde está a sua eternidade, ele olha para algo maior, é o único ser que sabe que tem algo mais. E quando o Senhor Jesus disse, se eu fizer a vontade do meu Pai, eu me satisfaço, é disso que ele estava falando. Quando nós olhamos apenas horizontalmente, eu vou buscar alimento para o meu corpo, eu vou buscar sustento para a minha família, eu vou cumprir com as minhas obrigações seculares, as minhas responsabilidades de cidadão. Tudo isso faz parte, mas não é isto que completa. Jesus estava dizendo, eu posso fazer tudo isso, posso trabalhar, posso me formar, posso ter uma boa profissão, um bom salário, uma conta bancária, posso ter uma saúde de ferro, posso ter uma família maravilhosa, mas se eu não estiver na vontade dele, a minha alma estará faminta, a minha alma estará sedenta. Então eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Comecem a fazer a vontade de Deus e você saberá o que é ter uma vida de satisfação. Aleluia! Aleluia! Os discípulos, eles tinham uma dificuldade de entender algumas coisas. Isso se mostra em várias ocasiões no ministério de Jesus. Ou seja, uma curta visão, uma visão limitada. Porque quando o Senhor Jesus disse assim, vocês estão pensando que falta 4 meses para a colheita. Abram os vossos olhos. Ergam os vossos olhos em algumas versões, mas uma tradução melhor diz, abram os vossos olhos. Eles não estavam enxergando. Ergam os vossos olhos, aquele que olha para cima. Olhem para outra dimensão. Olhem além do que vocês estão vendo. Ora, só a igreja pode olhar além do que vê. Só a igreja entende o contexto espiritual do que está acontecendo nos nossos dias e na nossa geração. Estamos vivendo tempos estranhos. Estamos vivendo tempos sombrios. Parece que a humanidade, muita parte da igreja, está adormecendo, não consegue mais entender ou vislumbrar coisas maiores, coisas melhores, aquelas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas são as que Deus preparou para os que o amam. Abram os vossos olhos, ergam os vossos olhos. Vocês precisam ver o que eu vejo, conhecer o que eu conheço. E eles tinham uma dificuldade tremenda. E talvez você até, muitas vezes, consegue identificar alguém assim, que você ensina, fala, explica, no dia seguinte está fazendo tudo ao contrário. Aí você volta lá e explica tudo de novo, pacientemente, cheio do Espírito de Deus. Vai, ensina, explica. Aí você pergunta para se certificar. Entendeu? Entendi. Mesmo? Sim. Agora sim, no dia seguinte, faz tudo ao contrário. Os discípulos no início do ministério eram mais ou menos assim. Jesus está dizendo uma parábola muito simples. Em Mateus capítulo 15, versículo 15 e 16, Jesus disse, não tem como um cego guiar outro cego. Tem uma dificuldade em entender isso? Aí Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, nos explica essa parábola.
está. Então, quando Jesus caminhava sobre as águas, eles ficaram assustados. Foi cantado aqui sobre isso agora há pouco. Eles duvidaram. Outra vez, Jesus precisa acalmar a tempestade e repreender a falta de fé dos discípulos. Isto é, uma visão encurtada. A visão curta também faz com que as prioridades sejam trocadas. E quando as prioridades são trocadas, as preocupações com as coisas mais irrisórias passam a tomar lugar das preocupações das coisas que são mais importantes. Nesse sentido, os discípulos estavam mais preocupados com as suas necessidades materiais do que com as coisas do reino de Deus. Até porque no início do ministério de Jesus, os discípulos o seguiram pensando que Jesus ia resolver o problema do Império Romano. Eles pensaram que Jesus ia formar um exército e livrar Israel da opressão do Império Romano, que Jesus estava chegando na terra como um revolucionário. Mas não era isso que ia acontecer. Mas eles estavam preocupados com as questões daqui, com as questões materiais. A visão curta dos discípulos, quando Jesus diz, abram os vossos olhos. Eles tinham dificuldade também para entender. E tinham algum preconceito, inclusive, com relação à evangelização mundial. Ao ir até os confins da terra, foi um tabu para os discípulos. Um tabu aqui, eles já não estavam entendendo como Jesus está falando com uma samaritana. Mas ainda o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, você lembra disso? Depois de estar cheio do Espírito Santo, depois de ganhar quase 3.000 almas em uma pregação, aquele que orou e lugares estremeceram, aquele que a sua sombra curava, ele tinha dificuldade de entender que havia necessidade de pregar aos gentios, de levar o evangelho aos gentios. Deus precisou dar a ele uma revelação. Deus precisou mostrar para ele, dizer, não considere impuro o que eu purifiquei. Então é uma dificuldade, havia uma dificuldade que eles precisavam superar. E quando a pessoa tem uma visão curta, eles inclusive têm uma dificuldade na questão de poder, na questão hierárquica, na questão de posição. Ainda Jesus com eles, e Jesus dizendo assim, olha, daqui a poucos dias eu vou morrer, daqui a poucos dias eu vou ser crucificado. Aí os discípulos chegavam e diziam assim, então quando isso acontecer, me coloca à tua direita. Depois, não na morte. Porque o Senhor vai morrer e vai ser glorificado. A morte passa, mas quando o Senhor for glorificado, me põe à tua direita. Aí outro dia, me põe à tua esquerda. Teve uns que foram tão ousados que mandaram até a mãe pedir lugar. Vai a mãe de dois e diz assim, Jesus, e os meus filhos lá? Vai ter uma vaguinha, vai ter um privilégio sim, vai ter um troninho para eles, nem que seja pequenininho. Coloca meus filhos lá. Aí Jesus diz, eles não estão preparados para beber o cálice que eu vou beber. Eles não estão prontos, eles estavam preocupados com posições, eles estavam preocupados com hierarquia. E Jesus diz, abram os vossos olhos, ergam os vossos olhos. E Jesus está dizendo para a igreja nesta noite, neste conclave de missões, para de olhar para as coisas daqui, ergam os vossos olhos para ver as maravilhas do Pai. Aleluia! Para ver aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja nesses últimos dias. Então, primeiro tópico deste texto, a imensidão da colheita. Jesus diz, olha o campo. Eles já estão prontos para a colheita. A Bíblia diz que o campo é o mundo. Na parábola do semeador, Jesus disse, o campo é o mundo. A semente é a palavra. O mundo ao nosso redor está ansiando pela mensagem da salvação. Alguém pode dizer, pastor, mas eu já não tenho mais motivação para pregar porque ninguém aceita. Eu não tenho mais motivação para pregar. Todo mundo rejeita. Os dias são difíceis. Há razão. Você tem razão quanto a isso, mas não tem razão em achar que a pessoa vai se converter no momento do teu evangelismo. Aquilo é uma terra, você só tem a semente, um planta, outro rega, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Às vezes a tua
mas ele precisa mais da palavra. Continua falando, continua pregando, continua evangelizando. A alma humana olha para cima. Não se engane, a alma humana olha para cima. Glória a Deus. Veja a responsabilidade. Jesus falando aos discípulos, e nós estamos falando de uma época sem WhatsApp, uma época sem Facebook, sem Instagram, uma época sem internet, uma época que as coisas eram muito difíceis. A estimativa era de 600 mil pessoas na Judéia. Imagina aquele grupo de 12 evangelizar 600 mil pessoas. A estimativa era de 1 milhão de pessoas na capital do império, lá em Roma, 1 milhão de pessoas. A estimativa da época de 70 milhões no Império Romano. A estimativa era da população de 200 milhões de habitantes na época no mundo. É muito pouco. No mundo a estimativa tinha menos pessoas que há hoje no Brasil. Mas olha a condição deles: evangelizar a pé, evangelizar a cavalo, evangelizar a camelo, evangelizar na boca a boca, evangelizar através de epístola, evangelizar de um por um e evangelizar. E a Bíblia diz que, meus irmãos, no primeiro século o mundo conhecido foi evangelizado. Qual é a nossa desculpa hoje? Qual é o nosso argumento hoje? Queridos irmãos, é claro, hoje nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Nós estamos num contexto muito diferente em cultura, em língua, em economia, em formas de governo, em espectros políticos. Está tudo muito diferente, mas isto também mostra para nós a necessidade de evangelizar o mundo hoje com a mesma ênfase que o mundo foi evangelizado no primeiro século. A palavra para nós é exatamente a mesma que Jesus disse em João 8, em João 4:35. Continuem com seus olhos abertos, continuem olhando para cima e não pense que não tem o que colher. Os campos estão brancos. Você não precisa ver a planta, você não precisa ver a flor, você não precisa ver o fruto. Vai na fé do Pai, vai na fé da palavra e prega o Evangelho e deixa o Espírito Santo fazer parte dele. Aleluia! Aleluia! Quantas dificuldades, mas nós temos ao nosso favor o avanço da tecnologia, nós temos ao nosso favor a globalização. Ora, na época de Jesus, na época dos apóstolos também, o que muito favoreceu foi a língua grega e as estradas romanas, que ligavam todo o império. Havia acesso seguro, havia uma língua para se comunicar, havia essa possibilidade. Mas hoje nós temos muito mais vontade, hoje nós temos muito mais condições. Muito mais condições. Hoje o problema da igreja não é nem recurso, hoje o problema da igreja é pessoa. A igreja primitiva tinha muitas pessoas voluntárias e poucos recursos. A igreja atual tem muitos recursos e poucos voluntários. Com todo conforto, com tudo que temos à nossa disposição, com o apoio que nós temos, nós ainda muitas vezes encruzamos os nossos braços e não queremos fazer a obra do Senhor. Hoje nós precisamos vencer muitos desafios, queridos irmãos, e é por isso que o Senhor tem chamado a igreja gideões missionários para fazer a diferença nesses últimos dias, ceifeiros da última hora, fazendo missões até o fim. O campo é vasto, é muito maior do que aquele que Jesus disse naquela ocasião, mas nós precisamos nos levantar. Há muito mais igrejas, há muito mais servos de Deus, há muito mais crentes no mundo hoje do
que havia lá, mas há muitas igrejas corajosas, há muitos crentes, meus irmãos, com valores nobres, extraordinários. Os relatos de missões são extraordinários. Você não pode deixar de vir amanhã para ouvir o relatório missionário. Homens e mulheres de coragem. Às vezes nós lemos alguns artigos, e esses dias eu li um artigo de uma cristã chinesa, uma chinesa cristã, daquelas igrejas subterrâneas que muitos acharam que já não havia mais. Igreja subterrânea na China, porque ninguém falava mais nada, mas a pandemia revelou que a igreja na China tem milhões, são milhões de pessoas. E outra surpresa, a igreja subterrânea no Irã tem 1 milhão de crentes nas igrejas subterrâneas no Irã. E o artigo que eu li dessa cristã chinesa era que um pastor brasileiro, apoiador daquela missão, se condoeu de um relatório daquela irmã e disse: nós vamos colocar a igreja brasileira em oração pela igreja chinesa. Mas faz a resposta daquela irmã, disse: não, pastor, não precisa orar por nós. Nós é que vamos orar pela igreja brasileira. E o pastor disse: como assim? Pastor, aqui na China, nós temos todos os dias, 365 dias por ano, 5 reuniões de oração. Pastor, aqui na igreja da China, nós lemos a Bíblia sistematicamente uma vez por ano, todos. Pastor, aqui nós jejuamos 24 horas em nosso relógio de oração. E a igreja brasileira? Então, pastor, não precisa orar por nós. Orem por vocês. Aqui nós estamos bem. Isto é visão. Isto é levantar os olhos. Isto é abrir os olhos para ver as coisas maiores. Enquanto o pastor olhou e disse: mas tem exército do inimigo cercando vocês. A irmã chinesa, em outras palavras, dizendo: não, tem carros e cavaleiros de fogo em nosso favor. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Segunda importância desse texto, a imensidão da colheita, a primeira, a segunda, os obreiros da colheita. Ceifeiros da última hora, nós somos chamados a ser semeadores, a ser regadores, a sermos colhedores, os ceifeiros. Jesus disse: às vezes nós vamos plantar e não vamos colher, mas às vezes vamos colher o que não plantamos. Porque quem coloca quem em devido lugar é o dono da obra. Jesus disse: o meu pai é o lavrador. É o meu pai o lavrador. Então quem coloca tudo no seu devido lugar é o pai. E esses obreiros precisam ter algumas características necessárias da colheita para este campo que já está branco. Fidelidade, compromisso com Cristo. Lucas 9:23, Jesus disse: então disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Tome diariamente a tua cruz e siga-me. Um parênteses para uma pergunta: onde está a tua cruz? Tome diariamente a tua cruz. Negue-se a fidelidade e compromisso. Ou é você ou é ele. Então se desvista do seu eu e deixa Deus usar a tua vida. O obreiro para esta seara, o obreiro para ir até o fim, precisa ter fidelidade e compromisso com Cristo. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome todos os dias, cada dia, diariamente a sua cruz e siga. Em segundo lugar, esse obreiro precisa ter paixão pelas almas. O apóstolo Paulo, orando pela igreja em
Roma disse: irmãos, o desejo do meu coração. O desejo do meu coração e a minha oração é que os meus irmãos sejam salvos. Este é o desejo do coração do Paulo. Esta era a oração de Paulo. E qual tem sido a nossa oração? Obrigado, Jesus. Quais têm sido os desejos dos nossos corações? Não é errado desejar coisas boas. Não é errado desejar coisas materiais. Não é errado querer viver bem. O errado é deixar as coisas de cima de lado e priorizar as coisas daqui. O errado é achar que as coisas daqui vão satisfazer, enquanto Jesus está dizendo: o que satisfaz, o que alimenta, o que supre, o que completa é fazer a vontade de Deus. Eu não sei se eu estou falando para algum obreiro aqui que está parado. Não sei se estou falando para algum pastor aqui que não quer mais cumprir o ministério. Não se engane. Você só será completo fazendo a vontade de Deus. Paixão pelas almas perdidas. Em terceiro lugar, dependência do Espírito Santo. Foi dito aqui no Jovial: receberão poder quando o Espírito do Senhor descer sobre vocês. Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Vão pregar em Jerusalém, vão pregar na Judeia, vão pregar na Samaria e vão pregar até os confins da terra. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que tem esse congresso hoje, porque essa palavra se cumpriu na vida daqueles homens que corajosamente entregaram as suas vidas, derramaram o seu sangue para que o Evangelho ultrapassasse os continentes e chegasse até nós, levando Paulo a pregar na Europa, e a igreja da Europa evangelizar o norte da América e parte da América do Sul. E hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo encheu, o Espírito Santo foi na vida deles. Dependência do Espírito Santo. Faça a obra de Deus dependente de Deus, não dependente do teu intelecto, não dependente das tuas condições, não dependente das tuas capacidades, dos teus dons, dos teus talentos. Dependência do Espírito Santo. Poder vem do Espírito Santo, virtude vem do Espírito Santo, autoridade vem do Espírito Santo, porque na obra missionária inteligência não expulsa demônio, na obra missionária conta gorda no banco não cura enfermo, na obra missionária o que transforma o homem é o poder do Espírito Santo que sai da palavra, que sai da boca do pregador. Na obra missionária, para calar os opositores, é o poder do Espírito Santo. Na obra missionária, a obra da igreja é a obra missionária para trazer o crescimento, é o poder do Espírito Santo. A obra do homem para, a obra do homem cai, a obra do homem termina, mas a obra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor é eterna, o reino do Senhor é eterno, o povo do Senhor é eterno, a igreja é eterna, a noiva é eterna. Nós vamos caminhando no poder do Espírito Santo. Mas quando se fala de poder do Espírito Santo, é bom. É bom. Ah, coisa maravilhosa se encher do Espírito Santo. A gente sente uma coisa tão boa. É extraordinário. É glorioso. O movimento, o Pentecostes, o pulo, a língua estranha, aquele fervor, aquela chama que ainda arde no coração. Mas não é só isso. Não é só isso. Uma outra característica que o obreiro precisa ter não é espiritual, é moral. Quando Jesus disse: eu vos dou virtude e poder, são duas coisas diferentes. Virtude fala do caráter, virtude é no moral. Eu vos dou virtude para vocês se parecerem comigo. Eu vos dou virtude para vocês me representarem. Tem muita gente cheia de poder com nenhuma virtude do Espírito Santo.
Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: não façam nada por ambição, não façam nada por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está falando de caráter. Não concorra, não compita, não dispute posição, não dispute cargo. O campo é grande, o campo é o mundo, o púlpito é o mundo, o púlpito é a praça, o púlpito é o hospital, o púlpito é a cadeia, o púlpito é a esquina, o púlpito é o asilo, o púlpito é o desafio jovem, o púlpito é o centro de reabilitação. Tem um púlpito para todo pregador, tem púlpito para todo obreiro. Não disputa instrumento, não dispute cargo. Considere o outro superior a si mesmo. Deixa que o outro faça. Não importa. Quem sabe ele até é melhor do que você mesmo. Admita isso. Considere ele superior a você. Seja humilde. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A igreja precisa de obreiros com poder, mas também com virtude. Cheio do Espírito, mas de um caráter ilimitado na casa do Senhor. A igreja na China está feliz. O cristão chinês está feliz. A igreja brasileira, melancólica, abatida. A igreja na China tem 5 reuniões de oração por dia. E a igreja brasileira, uma reunião de oração são 3 pessoas. Uma reunião de oração por semana, quinzenal. Se fala de vigília, de oração, esquece, não tem. Se for vigília de louvor, vigília de adoração, vigília jovem, vigília, aí lota. Aí, mas vamos para uma vigília de oração, não aparece ninguém. A igreja chinesa está lá, cultuando a Jesus, sendo perseguida, sendo proibida de fazer o que faz. Está lá, adorando a Deus. Aqui, o crente diz: eu sou crente. Aí, atrasa a conta de luz, não tem para a igreja. Eu sou crente, pastor, quero pregar. Acaba a gasolina, não tem igreja. Furo o sapato, não quero mais ir para o culto. Não tive oportunidade, não vou ir para o culto. E assim a igreja vai caminhando. Mas Jesus está nessa última hora chamando homens e mulheres de coragem que querem pagar o preço pela obra missionária. Obreiros da colheita, fidelidade, paixão pelas almas, dependência do Espírito Santo, integridade, oração, intercessão. Eu preciso encerrar. Eu não consigo concluir hoje a mensagem, mas eu preciso encerrar dizendo que nós não podemos, de forma alguma, e você vai entender porque você é espiritual, não podemos permanecer do jeito que estamos. Sabe por quê? Porque o reino das trevas não vai permanecer do jeito que está. Eles estão avançando a passos largos, sem mensagem subliminar, agora é descaradamente, dizendo: nós odiamos os cristãos, nós odiamos a igreja. É a influência espiritual. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra os principados. Eu preciso me levantar. Você precisa se levantar nessa noite. E para o início deste despertar é abrir os olhos e olhar para cima. Jesus disse para eles: abram os vossos olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Com a permissão do pastor local, eu gostaria que você se colocasse no pé. Poderíamos ainda falar sobre vencer os desafios da colheita, mas eu não terminei as características do obreiro. Não importa, eu sei que você nem entendeu. Quando falamos para uma igreja instruída, é fácil. Eu sei que você já compreendeu a mensagem para esta noite. Jesus está dizendo que você
e que nós não podemos permanecer como estamos. João 3,16, mencionado pelo prefeito, textual da Bíblia, a linha mestra de Gênesis e Apocalipse. Deus foi o primeiro missionário. Amou o mundo de tal maneira. Esse Deus que deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Isto é João 3,16. Aí João vai repetir mais ou menos assim na primeira carta que ele escreve. Isso ele disse no Evangelho. Na primeira epístola, também no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, ó: e nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Ele vai explicar o que é amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia! Diga isso ao mundo. Sabe o que é um dos desafios que nós temos para pregar o Evangelho hoje? Os escândalos. Você deve ter se preparado para isso já. Você vai pregar o Evangelho. Ah, mas a igreja fulana faz isso. Ah, mas o pastor fulano fez aquilo. Ah, mas na televisão passou que o ciclano fez aquilo outro. É um grande desafio. Qual é o argumento que eu tenho? Qual é o argumento que você tem? Não foi o pastor que deu a vida por você. Não foi a igreja que deu a vida por você. O pastor não deu o filho dele por você. A igreja não dá a vida dela por você. Quem deu foi Jesus. Eu estou aqui para falar de Jesus. Porque como disse o vice-prefeito, Deus é um só. Não é isso que o mundo diz? Deus é um só. É verdade. Verdadeiro é. Deus verdadeiro é um só. E se o Deus verdadeiro é um só, o Salvador também é um só. Se há um só Deus, há um só caminho. Se há um só Deus, há uma só verdade. Se há um só Deus, há uma só vida. Se há um só Deus, existe só uma eternidade.